Olá pessoal, tudo bem com vocês? Realmente Deus tem nos abençoado esses dias e novamente eu estou aqui para compartilhar algo que está no meu coração. Gostaria muito assim que o Espírito Santo tocasse seu coração também com essa palavra, porque a palavra não é do Júnior, a palavra é de Deus. Há tempos atrás, assim, eu vivia muito uma ansiedade, ficava muito preso numa questão no meu coração, sobre ser primeiro. E eu creio que esse é um dilema para qualquer pessoa. O que é ser primeiro? A gente sempre quer ser primeiro da fila, fica aquela ansiedade na fila de ser o primeiro lugar, de buscar ser o primeiro lugar e muitas vezes isso atrapalha a nossa vida. Por quê? Nós vamos entender na palavra. Um dia Deus falou comigo muito forte: se você quer ser o primeiro, você tem que aprender a ser o último. Eu falei: Deus, como assim ser o último? E Ele me levou em Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 35, que diz o seguinte... Marcos aqui. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando em casa, interrogaram os discípulos: de que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus chegou e queria saber que eles estavam discorrendo no meio do caminho. E eles estavam, na verdade, discutindo quem ser o maior no reino dos céus. Ou seja, a natureza humana é sempre assim. Tem em nós um desejo de ser maior, ser melhor, tornar maior, ser o primeiro. E ele fala nesse versículo, vocês estavam discutindo sobre isso. E no versículo 35 ele vai bem enfático. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. Ou seja, este é o último e servo de Deus. Ele tem que servir a Deus, será o último. Com Cristo não tem como para ser o primeiro, temos que ocupar o último lugar na fila. E olha que interessante, o último lugar na fila, quando a gente está no último lugar, a gente não enxerga mais nada, a gente não enxerga ninguém. Porque se você olhar para trás, você está no último lugar, você não vai enxergar ninguém. Na verdade, você está no último momento ali. Deus quer te colocar naquele momento não para machucar o seu coração, não para machucar as nossas vidas, não para criar uma situação, mas Ele quer quebrar o nosso orgulho e trazer para nós a vida dele sobre as nossas vidas. Olha que interessante. Em Lucas capítulo 14, o versículo de 15 a 24, ele vai contar uma parábola da grande ceia. E olha que interessante que aconteceu. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a escusar-se, ou seja, começaram a sair fora. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que você me deixe de lado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono daquela casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres e aleijados, os cegos e os coxos. Depois me disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, nessa parábola da grande ceia, o Senhor pede para ir buscar os convidados, aqueles que eram os primeiros, aqueles que estavam cheios de si, os melhores. Na verdade, eles que estavam tão cheios de si, tão sendo primeiros, já sabiam que não tinha outro lugar, ninguém ia passar o lugar deles, eles acabaram não querendo ficar naquela festa, naquela ceia, e eles acabaram saindo fora de tudo aquilo. Todos que eram convidados, os primeiros, eram cheios de si, mas não quiseram a presença do rei. Eu marquei aqui: desistiram da ceia do reino. Então o rei irado pede para ir atrás dos últimos, os invisíveis, aqueles que estão no final da fila. Cegos, aleijados, pobres, coxos, etc. Tinha alguma deficiência, alguma situação que se sentiu excluídos. Deus falou no meu coração: olhe para si, olhe para dentro do seu coração. Você vê pecados dentro de você? Você vê situações de você ficar invisível? Você vê situações assim?
Quando você reconhece o seu defeito, Deus estava falando, você reconhece o defeito que há dentro do seu coração? Quero que venha para a ceia, mas quando você só vai entrar na ceia, quando você reconhecer o seu defeito. Quando você reconhecer que está em último lugar. Comecei então a notar que os meus defeitos, os meus pecados, e quanto mais confessava os meus defeitos, os meus pecados, mais Deus me levava para chegar no último lugar. E que interessante, a partir do momento que eu estava no último lugar, eu comecei a observar aqueles que estavam na minha frente. E quem estava na minha frente são pessoas também feridas, pessoas machucadas. Quanto mais eu confessava, mais eu me tornava o último lugar. Quanto mais você confessa, mais você se torna o último lugar. Mas por que Deus te coloca no último lugar? Ele quer que você fique no último lugar para observar o reino, a forma que o reino de Deus fala com você, a forma que Deus fala com o seu coração, porque Ele quer tirar o orgulho do seu coração, quer tirar a soberba do seu coração, como Deus está fazendo com a minha vida. Se eu olhar para trás, eu não vejo ninguém, o meu ego foi quebrado, o meu coração passa a ver as pessoas invisíveis. Quem são as pessoas invisíveis? São as pessoas que Deus quer alcançar, as prostitutas, os mendigos, os drogados, os órfãos, presos. Eu olho todos aqueles que, como eu estou por último lugar, eu posso ajudá-lo. Ou seja, eu posso fazer a obra de Deus, eu posso executar a obra de Deus, porque Deus me colocou numa situação assim. Você vai ficar por último no seguinte sentido, você tem que quebrar o seu coração, você tem que modificar o seu coração. E essa ansiedade de ficar sempre a primeira na fila, sempre estar na frente, Deus vai quebrando isso, Deus vai moendo o seu coração, tirando a soberba, tirando o orgulho e faz você crescer em Deus. A partir do momento que você cresce em Deus, você buscando Deus, você entende que você, por último lugar, você nota que nesta fila há muitas pessoas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Olha que interessante para a gente finalizar. Em Lucas 14, versículos 7 a 11, que é anterior a isso, ele fala o seguinte, reparando como os convidados escolhiam, isso eu estava falando antes da grande ceia, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-se mais para cima, ser-te-á visto como a honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ou seja, se exalta, será humilhado, e o que humilha será exaltado. Deixemos o Senhor quebrar o nosso coração e fazer de nós os últimos para servir sempre. Na verdade, Deus nos coloca por último, não é para nos retalhar, não é para nos ferir, não é para nos deixar à parte. Na verdade, Deus arranca de nós, tira de nós o orgulho, a soberba, e nós passamos a enxergar o reino dele, passamos a enxergar as coisas invisíveis. Aquilo que nós não enxergávamos antes, nós passamos a enxergar o próximo, passamos a enxergar as pessoas que precisam ser atingidas por esse amor. Por isso, o último lugar, como diz aqui, quem será exaltado, quem está sendo exaltado será humilhado. E o que humilha será exaltado. Ou seja, Deus quer nos colocar não um lugar de humilhação, mas um lugar de ser humilde. E essa humildade que o Santo Espírito quer sobre as nossas vidas é para observar que Deus quer fazer algo grande sobre as vidas, tanto no meu coração, como em todos aqueles que estão também precisando conhecer o reino. Que Deus abençoe você. Eu creio que essa palavra possa atingir mais e mais o seu coração, como Deus está atingindo o meu coração. Ser último quer dizer garantia de estar no primeiro lugar onde Deus vai nos colocar. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, tudo bom? Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda e não deixe de compartilhar. Assim você vai ajudar muito a gente a entregar a palavra para outras pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus.